Olá, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de português. Bom, essa semana nós estamos revisando alguns assuntos, né? Pois a nossa avaliação de português ocorrerá dia 28, então, próxima quarta, né? Eu vou trazer a correção do exercício do dia 16, onde nós comentamos, né? Analisamos fizemos uma análise sintática tendo em vista alguns determinantes do substantivo, trabalhamos os adjetivos, né, que tem a função de caracterizar, e expus aí um exercício para que vocês pudessem fazer. Então, vou trazer a correção na aula de hoje, e na sequência, eu vou deixar alguns vídeos, né, para que vocês possam revisar o assunto, tendo em base os assuntos que irão cair na avaliação, certo? Então, na aula de hoje, vocês vão fazer a correção e assistir os vídeos, né? Marcar lá na frequência que você assistiu os vídeos, para que a gente possa estar fazendo uma boa avaliação na próxima semana, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui abaixo, esse foi o texto, né? O poema Identidade, de Pedro Bandeira, e o exercício abaixo. Então vamos fazer uma releitura. Leia o texto e responda. Identidade, de Pedro Bandeira. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes moleque malcriado. Para mim, tem vez que sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa, o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu sou eu. Eu sou assim, sou menino. Então, como vocês podem observar, né, o poeta, ele usa aqui a voz do eu lírico de uma criança, né, de um menino. Então, talvez possa retratar um pouco até da infância, de como o próprio autor se sentia, né? A poesia, ela tem essa arte de domar-se de vozes, de colocar o subjetivo, né, o pensar do autor e criar a sua textualidade. Então, a primeira questão, eu pedi o seguinte, ó. Pedro Bandeira é um autor adulto, mas a voz que fala no poema não é a de um adulto. A quem podemos atribuir as falas do texto? Qual verso traz essa afirmação? Pronto, então ele faz aqui duas perguntinhas, né? Deixa eu retirar só essa linha aqui. Primeiro, a voz que fala no poema, a quem a gente pode atribuir? No caso aqui, o eu lírico, né, o eu poético tratado no texto é a voz de uma criança. Então, eu posso descrever que a voz tratada no poema é a voz de uma criança, ou de um menino, né? De uma criança. Vírgula, como comprova no verso. Eu vou aqui abrir aspas e colocar esse verso. Sou assim, vírgula, sou menino. Então, essa aqui seria a parte do texto que trata-se de uma criança, né? Pronto, marquei em vermelho aqui. A voz tratada no poema é a voz de uma criança, como comprova no verso. Sou assim, sou menino. Só fechar aqui aspas. Pronto, então se você colocou a voz de um menino e trazer o verso também está correto, ok? Então, fica assim a dica. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí, verifica direitinho, certo? E aí eu vou dar sequência. Releia. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque mal criado. A gente vai observar aqui as expressões em destaque, né? Elas estão entre aspas. Então, a 2 diz o seguinte: os versos destacados acima aparecem entre aspas. São esse sinalzinho aqui para dar ênfase, né? Para indicar a fala de personagem ou citação de alguém. São a função do uso da aspa na língua portuguesa.
Então, isso acontece porque o eu poético, ou seja, o uso da aspas, né, acima aqui, acontece porque o eu poético, então vamos buscar uma alternativa. Letra A, atribui característica que ele pensa que acontece com ele e com as outras pessoas. Ó, pessoal, com ele tudo bem, mas assim, característica com outras pessoas não é esse o objetivo das falas citadas, né? Até mesmo porque ele traz aí em primeira pessoa. A letra B, dá destaque para a qualidade e defeito dele, pois ninguém é igual. Não é bem essa a intenção, né? E aqui ele vai também trazer para a terceira pessoa, citar alguém no texto. Letra C. As aspas dão destaque a duas maneiras de ser do eu poético. Olha a questão do ser o queridinho e ser mal criado, né? Que em algum momento foi atribuído a ele por outras pessoas. Ó, como vocês podem observar, nós encontramos aqui a resposta correta que eu vou explicar por quê. Pessoal, vocês podem observar que a fala ela está dentro de aspas, então assim parece com alguém ter dito para ele, né? Então assim chamar o de meu queridinho ou chamar às vezes outra pessoa chamar ele de moleque mal criado. Então é como se fosse falas de alguém, né? Dizeres de alguém sobre o eu poético, no caso o personagem o menino, né? A voz do menino, beleza? Então letra C. Terceira, nos versos para mim, tem vez que sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. As palavras destacadas exercem função em relação ao sujeito, que está implícito aí, eu, né? Nos versos de, ou seja, qual é a função que elas vão exercer aí em relação ao sujeito. Vamos buscar aqui. A letra A, nomear o sujeito? Não, aqui é função de substantivo, né? Caracterizar o sujeito? Essa é a função. Já achei aqui a resposta. Porque indica uma característica do sujeito, né? Que ele é cowboy voador, etc. Vai citando aí as características dos mesmos, certo? Nessa quarta aqui, circule os adjetivos e indique com a seta o substantivo que ele se refere. Como no exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Peguei a característica e coloquei a seta para quem se refere à característica, certo? Então, vamos tentar fazer aqui. Eu vou pegar aqui essa setinha e vou fazer o seguinte. Vamos lá. As crianças pequenas estavam alegres. Então, aqui, as crianças, como eram essas crianças? Pequenas. Então, aqui, ó. Pequenas e alegre. As características da criança. Para quem é que a palavra pequena está sendo usada? Em função do substantivo criança, né? Então, tá aqui. E a palavra alegres? Quem eram alegres? As crianças. Então, vou trazer aqui também, certo? Beleza, então ficou assim. Letra B. A menina. Letra B. A menina ficou irritada com o irmão. Então, a menina ficou. A característica dela é irritada. Eu vou circular e vou levar aqui. Está se referindo à menina. Com o irmão, beleza? Pronto, letra C. O homem usava um chapéu grande. O homem usava um chapéu grande. Quem tem como adjetivo a palavra grande? A palavra grande está sendo usada em função do substantivo chapéu, ok? O homem usava o chapéu grande. Letra D. Maria encontrou um pobre gatinho martirizado. Vamos lá. Maria encontrou um pobre gatinho martirizado. Então, vamos lá. Um pobre. Quem era o pobre? Gatinho. Como é que o gatinho estava? Martirizado. Então, vamos pegar essas duas palavras que estão sendo usadas em função do substantivo gatinho, ok? Letra E. Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. Então, vamos lá. Pretos e encaracolados. Então, vamos lá. A palavra preto aqui refere-se a cabelos e encaracolado também se refere a cabelo, certo?
Pronto, então, peguei aqui os adjetivos que estavam presentes na frase, ok? Bom, então, deixa eu pegar aqui a quinta. Quinta questão. Se eu tirar aqui, vai ficar desmarcado, certo? Eu vou subir aqui, vai ficar desmarcado. Quinta questão. Marque com um X as frases em que as palavras destacadas é um adjetivo. Então, aqui eu coloquei como exemplo, vamos ver duas frases em que a mesma palavra ela pode ser substantivo ou ela pode ser adjetivo. Então, aqui eu coloquei o exemplo da letra A. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Naquele sítio, os visitantes comem muito doces. Então, ó, goiabas doces, a palavra doce aqui está sendo usada como adjetivo para caracterizar a goiaba. Beleza. Então, eu vou aqui novamente, né? Deixa eu pegar aqui novamente, fechar aqui, trazer. Pronto, vamos lá. Letra B. Uma velha atendeu-me na porta. Uma saia velha foi encontrada na rua. Então, a palavra velha aqui, a letra B, é o meu adjetivo, certo? Então, marquei aqui. Letra C. As pessoas acharam um homem estranho. As pessoas acharam um homem estranho. Um estranho chegou no bar. Então, homem estranho. Então, a letra C é essa primeira frase, ok? Então, ficou assim. Pausem o vídeo. Observem aí as duas respostas que ficaram corretas. Ok? Pronto. Então, essa é a nossa atividade. Eu espero que todos tenham corrigido, né? Acertado o máximo. E aí, vocês agora vão, após a correção, assistir os vídeos que revisam os assuntos e observar se tem alguma atividade em atraso para estar entregando, para poder a gente já finalizar o primeiro bimestre na próxima semana, certo? Um abraço, eu vou ficando por aqui. Todos com saúde, se cuidem e até a próxima.